a transmissão da palavra um pouquinho mais tarde, a gente teve aí os jovens testemunhando, foi tão maravilhoso. Abra sua palavra comigo em João, no capítulo 9, versículo 1. João, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. Irmão, eu quero te falar algo que está queimando no meu coração essa semana, e que eu quero que você receba essa palavra no teu espírito. Olha bem para mim. Lutas e aflições e algumas situações que talvez você esteja hoje vivendo e que não são agradáveis. Escuta bem o que eu vou te falar. Isso não é uma consequência que Deus está te punindo por causa dos seus erros ou pecados do passado. Então eu quero que você realmente abra teu coração para receber nessa manhã esse entendimento. Luta, e é impressionante que a Nicole veio orar aqui no momento após o louvor e ela falou muitas coisas do que eu vou pregar e ela não sabia nada do que eu ia falar aqui hoje. Mas eu quero te dizer que lutas e aflições e algumas situações difíceis que possam estar acontecendo na sua vida, não é uma colheita dos seus pecados e não é uma punição de Deus sobre a sua vida. Amém? E antes de querer ter, às vezes a gente já fala, mas será que realmente o que ele está falando é assim? Já querer tirar algumas conclusões, escute esta pregação até o final e você vai concordar comigo. Em João, no capítulo 9, versículo 1, caminhando Jesus viu um homem cego Então esse homem, quando ele era um bebezinho, ele saiu do ventre da sua mãe como cego. Esse menino, ele já nasce sem conseguir ver nada, ele era cego, ele nasce cego e ele sempre foi cego. E os discípulos então, porque aqui você vai ver uma crença, aqui você vai ver um mindset, que os discípulos tinham, e eles não eram culpados, é porque eles foram ensinados assim, foram ensinados. Olha a mentalidade deles na pergunta, você já capta essa crença. Perguntaram, Jesus, quem pecou? Para ele estar assim doente desde que nasceu, ele está colhendo algo fruto de um pecado. Então Jesus, quem pecou? Esse cego pecou? E aí piora, né, irmão? Esse cara, os pais erraram e ele está colhendo. Irmão, só faltava agora eu colher aquilo que meus pais erraram. Você está sofrendo por algo que teus pais fizeram. Mas veja, na lei era realmente assim. Eles tinham razão de pensar assim, porque era assim no tempo da lei. Mestre, quem pecou, esse ou os pais, para que ele nascesse cego? Agora vamos pensar uma coisa, né? É lógico que ele tinha pecado, esse homem, sim ou não? Todos nós somos pecadores. Os pais dele também tinham pecado? Sim ou não? Sim. Mas eles tinham a mentalidade de que esse homem estava assim, e isso era uma coisa generalizada em Israel. Versículo 3, aqui está o ponto da graça, Jesus é a graça. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas ele está vivendo isso, ou você está enfrentando algo, é para que se manifeste na sua vida a obra de Deus. Ou numa outra versão que diz, é para que a minha glória, a glória de Deus, se manifeste na vida dele. Não é colheita do pecado, não é maldição, não é o que os pais fizeram, nem ele está vivendo isso por aquilo que ele errou, mas isso está acontecendo por um propósito, há uma obra de Deus ligada a essa luta que você está vivendo, ou a um desafio. Por quê, irmãos? Romanos capítulo 8, versículo 1, olha o que a palavra de Deus nos fala, Romanos 8, 1, leia comigo em voz alta. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Então eu vim aqui te dizer nessa manhã, nenhuma condenação há sobre você. Levante sua mão, ore por mim, para que Deus me dê graça nessa palavra. Senhor, eu preciso da tua graça, faz fluir o teu poder através da minha vida, e que o Senhor me dê profundidade, mas também simplicidade de entendimento,
abrindo a nossa mente para entender o que o Teu Espírito quer transmitir hoje, Senhor. Por aqueles que nos assistem na internet, abençoa essa transmissão e os que estão aqui também, e que em nome de Jesus, tudo que não vem de Ti, Pai, o valente, nós amarramos e declaramos agora disposição na carne, cura de enfermidades aqui, e que todos possam receber o que o Senhor tem preparado para essa manhã através do entendimento, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aplauda Jesus, pode sentar, querido, aleluia. Querido, por que eu estou te dizendo que algumas aflições e dores e coisas que nós enfrentamos, isso não é uma colheita dos teus erros, nem é uma punição de Deus, porque nós temos em Cristo o completo perdão dos nossos pecados. Esse é o Evangelho, crer em Cristo e na obra que Ele fez na cruz, e essa obra nos trouxe a total redenção, o completo perdão dos nossos pecados. Crer que você é totalmente amado, totalmente perdoado, mesmo com as suas falhas e seus erros, crer no sangue de Jesus e que você é totalmente perdoado por Jesus, é a única coisa que você tem que fazer na graça. Na lei, o homem tinha muitas coisas que obedecer, se não fizesse era amaldiçoado, e realmente Deus falou que se alguém errasse, até a 4ª geração ia colher daquele erro dos pais. Mas na graça, a única coisa que você precisa fazer, e a graça é o Evangelho, que é a era, é o tempo que Jesus veio fazer, após Ele ter morrido e ressuscitado, e depois subir aos céus. Então, que tempo espiritual hoje nós vivemos? Na graça, o Evangelho da graça. A Bíblia fala que graça e verdade vieram por Cristo. Então, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. E qual é a minha parte então na graça? Diga, é crer. A tua parte é crer em Jesus, é crer nesse perdão, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que não conseguem crer profundamente nesta verdade. É você crer, querido, que o seu perdão e todas as bênçãos na sua vida são fruto da graça. Não é pelo que nós fazemos de certo ou errado que Deus nos abençoa ou nos pune. A graça, nós não recebemos o perdão e as bênçãos por aquilo que fizemos, mas tudo porque Cristo fez na cruz. Amém? Diga assim comigo, é somente pela cruz. Querido, graça é o perdão e as bênçãos completamente e unicamente pela graça, e graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas pela graça, Ele derramou todas essas bênçãos sobre as nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, faça assim com a sua mão e receba, segure. Primeira coisa que eu quero te entregar, primeira chave que eu quero te dar nessa manhã é: você não está debaixo de nenhuma maldição. Ah, mas o pastor me amaldiçoou, mas aonde eu um dia frequentei me amaldiçoou, mas a pessoa do time de futebol me amaldiçoou. Meu pai, olha bem para mim, querido, você não está mais debaixo de nenhuma maldição. Você crê nisso? De nenhuma condenação. E vou lhe dizer mais: você não precisa fazer guerra espiritual para não ter mais maldições. Vamos fazer guerra para quebrar as maldições. Meu amigo, toda maldição já foi levada na cruz, e eu não preciso fazer guerra para ter o que eu já tenho. Eu vou fazer uma guerra espiritual para receber uma camisa rosa, porque é o meu sonho. Não preciso, eu já tenho. Então, toda maldição já foi quebrada, nenhuma condenação, e toda bênção já há sobre a sua vida, e você não precisa mais sair fazendo processos de guerra, de luta espiritual e não sei o que, para receber isso. Diga assim: veio pela cruz, amém? É favor imerecido. Então vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 10, eu vou te comprovar o que eu acabei de falar na Bíblia. Todos quantos, pois, são da lei, só quem é da lei está debaixo de maldição, porque está escrito: maldito
todo aquele que não praticar o que está escrito na lei, mas nós não estamos mais na lei, amém? A Bíblia fala em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo, diga, o fim da lei é Cristo. Então ele realmente diz, maldito aquele que não pratica a lei, e quem não está na lei está em maldição. Mas vamos ler agora o próximo, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém vai ser justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela, e o que é fé? É crer, eu creio na graça, eu recebo a graça, é simples assim. Olha o que diz agora o versículo 13, você pode ler comigo aí em voz alta? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, é por isso que você não tem mais maldição, porque Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Você entende isso? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Ele foi pendurado no madeiro, e Ele fez isso, não para mais que nenhuma maldição. Não se preocupe, bispo, minha mãe me amaldiçoou, meu pai, o pastor, amado, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, toda maldição que lançarem contra você não prosperará, a língua que se levantar contra você, não se preocupe, nem precisa ficar com essa paranoia, está amarrado, que ele falou, está amarrado, querido, já foi amarrado. Agora o que ele veio nos trazer? Ele carregou toda a maldição, para que a bênção de Abraão, Abraão foi um homem que Deus escolheu para nele fazer acontecer Israel. Abraão é Israel, e nós hoje somos Israel de Deus por Cristo. Então a bênção de Abraão chegasse até nós, por Jesus, a fim de que recebêssemos o Espírito Santo. Então levante bem alto as suas duas mãos e diga, Ele carregou toda a maldição, para que eu tenha toda a bênção. Hoje Deus vai tirar as paranoias da sua cabeça, hoje Deus vai arrancar as minhocas do seu cérebro, as mentiras, as crenças que como aqueles discípulos, porque ele está nessa maldição, quem pecou, o que ele fez de errado, quem errou? Efésios capítulo 1, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos, amém? Jesus ressuscitou? Yes. E Deus o ressuscitou dentre os mortos e fez Jesus sentar à direita de Deus, aonde? Nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Irmão, aqui é o seguinte, tudo que é demoníaco, Jesus se assentou acima. E todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para Ele ser o cabeça sobre tudo, e Deus deu Jesus para quem? Fala para nós. Pôs Ele assentado acima de tudo, e deu Ele para a sua, quem é a sua igreja? Quem é a noiva de Cristo? Somos nós, e o deu à igreja, qual é seu corpo? Agora, Efésios 2:6, Jesus está nessa posição, diga, nesse lugar, é um lugar superior, amém? Mas não é só Jesus que está, olha o que fala aqui, e juntamente com Ele, Deus também, quando você recebe Jesus, Ele te ressuscitou, e também te fez assentar nesse lugar. Não sei se vocês estão entendendo, quem está entendendo aí? O mesmo lugar, a mesma posição que Cristo tem acima de tudo, Deus deu Jesus para a igreja, e aqui diz, que juntamente com Cristo, você está aqui com o pé na terra, mas espiritualmente, você está num ambiente, acima também, de todo o principado, nome, poder, domínio, macumba, de que for, querido, eu estou acima, porque eu estou assentado com Cristo, nas regiões celestiais. Fale comigo, essa é a minha posição, diga de novo, essa é a minha posição.
Irmão, então, olha para mim aqui, Deus está querendo te dizer hoje, eu quero que você acredite que você é perdoado, eu quero que você acredite que você é amado, eu quero que você acredite que você é abençoado, eu quero que você acredite que você não é mais amaldiçoado, eu quero que você acredite que eu tenho misericórdia, que você é meu amado, eu quero que você acredite que você não está colhendo nada e dos teus pecados, Deus te diz, eu jamais me lembrarei, jamais, jamais, jamais. Eu quero que você acredite o quanto eu te amo, que eu não quero te punir com nada. Eu quero que você acredite que a partir de hoje não é mais a mentalidade, porque eu estou vivendo isso, porque eu fiz aquilo, ou o que está acontecendo, ou isso, quem errou, quem pecou. Hebreus 8:12 é maravilhoso. Deus dizendo, imagina agora Jesus te pegando no colo, olhando nos teus olhos. Sabe que a gente pega um bebê assim, olhando para você e falando assim, ó, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Miqueias 7, 18 e 19 vai falar que ele nunca mais vai se lembrar e que Deus lançou os nossos erros no mar do esquecimento. Então acredite que, eu vou falar uma coisa para você, irmão, você está confessando pecado e Deus fala assim, você está falando do que mesmo? Você está querendo confessar erro? Ou você está se autopunindo por alguns erros? E aí você vai, pai querido, e Deus não sabe, literalmente, Deus não sabe, porque a única amnésia que Deus tem é sobre todos os nossos pecados. Por quê? Porque tudo foi colocado sobre Cristo. Amém? Então ele diz, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então, será que eu, bispo, ao te dizer isso, eu estou te dando um aval para sair pecando? Não. Só que eu estou te dizendo que você tem a bênção da não condenação, da graça, nossa dívida de pecados. Irmão, nossa capivara era longa. Caraca, mano, a minha capivara era longa. Irmãos, misericórdia. Quem aí que se Deus fosse puxar o extrato, né? Antecedentes de criminais do céu, manda aí, putz irmão, eu vou daqui até a Penha, a lista quilométrica, mas eu vim te dizer uma coisa, as nossas dívidas de pecados, olha bem para isso, as nossas dívidas de pecados, passados, presentes e futuros, já foi totalmente apagada e quitada por Jesus na cruz. Bispo, os meus pecados futuros, que eu ainda vou cometer, também são perdoados? Bom, irmão, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelos seus pecados futuros, né? Você não estava lá. Todo pecado que Jesus perdoou na cruz, foi pelos nossos pecados futuros. Só que ainda tem gente acreditando em punição por causa dos pecados. E quando você começa a viver algo difícil, você pensa, já sei, é Deus vindo atrás de mim por aquilo que eu fiz no passado, é Ele. Quando alguma coisa ruim se manifesta, você fala, sabia que ele vinha atrás de mim, sabia que agora Deus me pegou. Queridos, por que isso acontece? Fale assim, por uma mentalidade. Jesus falou que as pessoas iriam sofrer por não entender de verdade o Evangelho. Diga o Evangelho. Amado, eu vou te falar uma coisa. Existe muito evangelho adulterado. Existe muito evangelho misturado. E essa pregação, ela vem trazendo uma mentalidade que coloca em nós medo. Sim ou não? Culpa, condenação, acusação. Então tudo isso acontece, primeiro, pelos ensinamentos errados que ouvimos sobre Deus. Deus é amor, mas Deus também é terror. Não é assim? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Raça de víboras, o machado está colocado à raiz. Tudo isso está na Bíblia, sim ou não? Só que é um outro contexto. Eu estou impressionado como que eu aprendi coisas que foram coisas mal interpretadas e fora de contexto. E o Senhor tem feito, eu estou vivendo uma lavagem cerebral, irmão. Aqui na Lion, Deus quer fazer uma lavagem cerebral em você. Aleluia. Então Deus te pune quando você falha. Ele é um Deus de juízo. Então vamos pegar
com amor, com carinho, e degustar um versículo bíblico para nos trazer um entendimento sobre essa questão de Deus pune. Hebreus 12, verso 5, Hebreus é nova aliança, é graça, Jesus já tinha subido aos céus. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Deus você é reprovado. Volta um pouquinho na primeira parte do versículo. Essa palavra exortação, pode ir um pouquinho para frente agora, ou a palavra correção, no grego, olha que lindo isso, irmãos. Então aqui está dizendo, Deus vai te disciplinar, Deus vai te corrigir, e Ele disciplina como um pai disciplina os filhos. Esse é o detalhe. Eu não vou pôr uma doença no meu filho para tratá-lo em nada, se eu puder. E a palavra aqui, correção, todas as palavras correções, Deus vai corrigir, vai açoitar, é a palavra paideia no grego. E essa palavra paideia no grego, ela é dividida em dois entendimentos. Primeiro é pai, que é a raiz da palavra pediatra. Pediatra é um médico que sabe lidar com as criancinhas. Então ele é um pai, um pediatra. E a palavra deia é ensinamento de criança. Resumindo, a correção de Deus é um tratamento de criança para você. A correção de Deus é um treinamento de criança. Deus vai punir, verdade, está escrito lá que Ele vai corrigir, vai exortar. O que é essa exortação? Diga, paideia. Fale assim, pediatra, ensinamento de criança. É um treinamento. Fala, é um treinamento de um pai para um filho. Uau, isso é poderoso. É um ensino de um pai para uma criancinha, oi? É um cuidado, não é uma assolação, como se Deus tivesse prazer. Põe o câncer nele que ele vai aprender agora a ser humilde, a ser arrogante. Tem pessoas que pregam isso. Em segunda, olha, eu sou capaz de te dizer que 99% das vezes na sua vida Deus vai te corrigir, sabe através do quê? De uma palavra. A palavra. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Bíblia é inspirada por Deus para ensino e repreensão. É assim que Ele corrige. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para, fala, ensino. Diga, para repreensão, correção, educação na justiça. Parece pesado, né? Mas Paulo está dizendo a Timóteo, repreensão, correção, educação para a justiça. É Deus te corrigir através de uma palavra, de um entendimento. Você ouve a palavra que é pregada, você lê, e assim Ele está corrigindo você, irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Olha bem para mim, Deus não nos corrige com acidentes trágicos. Deus não nos corrige com doenças, com enfermidades. Eu jamais colocaria uma doença terminal em um dos meus filhos. Até porque se é uma terminal ele vai morrer, como é que eu corrigi se ele morreu? Não! Eu vou te ensinar, Cristian, a não pôr mais a mão no fogo. Vem cá, põe até fritar. E a hora que tiver o cheiro de carne inundando a cozinha, agora você aprendeu que não é mais assim que se brinca com fogo. Você faria isso? Eu falei esses dias que eu não colocaria nem uma verruguinha no corpo do meu filho para tratar ele. E eu sou um pai ruim, porque nós não somos pais tão amorosos como Deus é. Então diga, eu tenho um pai de amor. A segunda coisa é que nós estamos colhendo. Esse ensinamento é errado. Primeiro é que Deus pune. Segundo é que nós estamos colhendo o que semeamos de coisas ruins que fizemos no passado. Irmão, já sei, você está colhendo. Está no período da colheita dos espinhos. Você está colhendo o que você fez. Você traiu sua mulher, você abortou, você é adúltero. É por isso. Você não deu dízimo, então por isso que você está sendo punido. Ah, já sei. Esses dias uma irmã que está nos acompanhando online, eu tenho cuidado dela. Não a conhecia, ela começou a se conectar comigo e aí pegou meu WhatsApp, começou a orar. E ela me falou assim, olha, eu sinto que o lugar que eu quero fazer a minha generosidade é na Lion. E ela cuida de cachorros, né?
Ela tem vários cachorrinhos como se fossem filhos dela. Esses dias eu até ajudei a comprar os remédios para os cachorrinhos dela. Aí ela foi falar com a pastora dela. E a pastora falou: olha, pastora, eu estou sentindo agora de estar conectado numa outra igreja. E a pastora falou: você vai deixar de entregar o dízimo aqui? Ela falou: né, então eu estou lá, e estou me alimentando lá, e vou começar a semear lá. Se prepara para ver seus cachorros sofrer. Irmão, a gente fala aqui num tom de brincadeira, mas eu não suporto isso. E eu vim aqui te dizer que isso é uma mentira. E eu vim aqui te dizer, eu quero que ponha no Instagram isso que eu estou falando agora. O pessoal aí do marketing edite essa parte e mostre para todo mundo poder ouvir isso. Eu quero te dizer que pode ter bispo, pastor, apóstolo, gente que você já viu Deus já cheio de milagre e poder, que se colocou uma maldição na tua vida, ou te disse que você vai pagar qualquer coisa, porque você saiu daqui, ou porque você errou ali, ou porque você não está fazendo algo certo. Eu quero te dizer, o diabo é o pai da mentira, e da boca de um homem de Deus não sai maldição. A Bíblia fala que da mesma fonte não pode sair água doce e salgada, não sai bênção e sai maldição. E eu não preciso nem quebrar essa palavra, porque ela já foi quebrada na cruz, por aquele que carregou as nossas maldições. E seja quem for que te falou uma coisa, e que te colocou medo, e que te prendeu, eu quero te dizer, seja livre. Não há nenhuma maldição sobre a tua vida, você tem a bênção de Deus sobre a sua cabeça. Aleluia! Você está colhendo o que semeou de coisa ruim que você fez no passado. Sim, isso era uma verdade na velha aliança da lei, mas nós estamos na nova aliança da graça. Escute isso: na graça você desfruta os benefícios do pesado preço que Jesus pagou. É verdade, irmão. Na graça você não está colhendo o que você fez, você está colhendo o que Jesus fez. Porque nós fizemos o mal, mas nós vamos colher todo o bem por aquilo que Ele sofreu na cruz. Você está desfrutando dos benefícios do pesado preço que Jesus pagou na cruz. Você não semeou nada, nem eu, mas por intermédio de Jesus nós vamos colher todas as bênçãos. Nós só semeamos muitas vezes coisa ruim, já amaldiçoamos tanta coisa, mas nós não vamos colher isso. Pelo contrário, nós vamos colher todas as bênçãos por causa daquilo que Jesus fez. Mas bispo, eu não fiz nada. Pronto, então você entendeu, isso é a graça, é o favor imerecido. Mas veja, existe punição pelo pecado, sim ou não? Sim ou não? Existe uma punição pelo pecado. Irmão, eu não estou dizendo, veja bem, deixa bem claro aqui, que Deus não possa permitir algo na sua vida com o intuito de te tratar, de te aperfeiçoar. Nós aprendemos coisas pelo sofrimento, sim ou não? Faz parte. Eu estou passando, agora estou saindo, mas passei por um período de muito sofrimento de uns 8, 10, 12 meses para cá. E Deus me falava: filho, é assim, e tem coisas na sua vida que eu ainda estou tratando, e que você ainda tem muito orgulho, você tem ego, você tem arrogância, você tem prepotência, eu preciso te curar. Deus tem falado muito comigo sobre humilhação. Hein? Silêncio. Há 3 semanas Deus começou a ministrar forte comigo. Você é arrogante ainda. Você carrega ainda a pompa do bispo Lê. Você precisa acabar com o teu ego, Leandro. Porque para eu aparecer, você precisa desaparecer. Eu preciso ainda matar seu orgulho, filho. Então você ainda vai, sabe o moedor de cana? Passa a cana, passa a cana, passa a cana, passa a cana, passa mais uma vez, passa mais uma vez. E eu creio nisso. Mas é tratamento de pai com filho, porque Ele não nos dá uma luta além do que nós possamos suportar. Ele me falou: você ainda tem prepotência, você ainda tem muito ego, você ainda tem muita arrogância. E para o grande que eu quero fazer na sua vida, você tem que entender que é zero você. Senhor, mas não é nem 0,5% eu, não. 100% sou eu. E quando você se esvaziar, e esse processo é kenosis no grego, quando você se esvazia, e a glória não é mais tua, e que eu desapareça para que Ele cresça, aí eu posso te encher, e aí cheio de mim,
Você não tem mais glória, você não exige mais honrarias para você, você não quer mais ser adornado e honrado e adulado pelas pessoas que te seguem, não, mas você entende agora que eu sou tudo na sua vida, que você só é meu servo, e essa palavra servo no grego é doulos, que é como se fosse um escravo, e através da tua vida eu vou fazer fluir o grande que eu quero, mas para isso primeiro eu preciso terminar com tudo aquilo que resta ainda de orgulho, prepotência, arrogância e ego no seu coração. Então eu quero te dizer, voltando ao que eu estava falando, que alguém colheu. É verdade, era fato que na lei, os erros, as pessoas quando pecavam, colhiam problemas. Diga assim, alguém pagou. Dá um sorriso e fala, alguém pagou. Por que dá um sorriso? Porque foi muito bom para você, muito ruim para ele. Sorria para a sua esposa ou para o seu irmão e diga, alguém pagou. Alguém pagou. Meu Deus, já são 11h43. Eu vou orar que nem Josué, para o sol e a lua. Eu tenho um problema, eu falo muito, eu gosto muito de pregar e meus cultos são longos. Mas eu prometo que até no máximo 3 da tarde a gente encerra. Fala assim, alguém pagou. Quem pagou, querido? Se realmente quando eu peco, sim, eu vou colher um problema na lei. Quem pagou? Isaías 53. Quando eu comecei a ler isso agora de manhã, eu comecei a chorar. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas, diga traspassado, pelas nossas transgressões. Olha o que é a palavra transgressão, você colocou, né? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pode colocar, e moído pelas iniquidades. Olha o que é, no grego, a palavra transgressões e iniquidade. Ele carregou todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. O que é transgressão? É toda a nossa rebelião, tudo que a gente fez contra o próximo, de nação contra nação, é a palavra pechar, é aquilo que a gente fez contra Deus, em geral, reconhecida pelo pecador. É como Deus lida com a transgressão e lida com ela, e como Deus perdoa. Ou seja, todo erro que a gente cometeu, Jesus foi traspassado. Agora, olha o que é culpa de transgressão, castigo por transgressão, oferta por transgressão. Isso é transgressão. Tem o da palavra iniquidade também, irmão? Olha o que é a palavra agora, iniquidade. Ele carregou as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Olha aqui, irmão, é Avon. Quem usa Avon? Estou brincando, irmão. É a palavra, ele foi castigado por toda a nossa perversidade, depravação, iniquidade. Não é só cometer, não, culpa, punição por iniquidade, culpa de iniquidade, culpa grande, culpa referente à condição de culpado, consequência ou punição por iniquidade. Você está entendendo aí? Quem está entendendo? Quem carregou tudo isso? Agora volte no versículo lá, por favor, querido. Isaías 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Jesus foi moído. Diga, ele foi moído. Sabe o que é a palavra moído? Eu vou ler aqui. É a palavra dakar. No hebraico significa esmagado, contrito, quebrantado, esmagado, despedaçado. Ser levado a estar completamente esmagado. Foi isso que Jesus viveu. É por isso que você não vai colher mais nada. É por isso que você não vai sofrer mais por causa de pecado. Porque ele carregou tudo. Ele foi moído. O castigo que agora nos traz o quê? Tinha que ter um castigo, não tinha? Quem carregou o castigo? Para a gente ter o quê? Paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre e pelas suas pisaduras. Diga pisaduras. É a palavra shaburá, quer dizer contusão, ferida e golpes. Por aquilo que ele foi ferido, tomou de golpes. Ele foi esbofeteado, pregos nas mãos, espinhos na cabeça, lança no lado, sai água, sai sangue. Pelas suas pisaduras você foi Por isso que ela falou na oração, ele não quer mais doença, você é sarado. Deus tem cura para você. Deus tem cura para mim. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas Deus fez cair sobre Cristo a culpa por todos os erros de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca,
como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, aqueles que arrancaram a sua pele, ele não abriu a boca. Aplauda seu Jesus nesse lugar. Aplauda seu Jesus nesse lugar. Seja grato a Ele nesse lugar. Aleluia. Bispo, quando o senhor fala isso, eu me sinto contrito, com vontade de chorar. Não, eu não quero colocar um peso sobre você. Eu quero que nunca mais você pense que você está colhendo alguma coisa pelos teus pecados. Aleluia. Salmo 103, de 1 a 5, essa é a verdade. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Primeiro Ele te perdoa. Quando você entende que você é perdoado, você começa a colher cura no seu corpo. Primeiro Ele perdoa a iniquidade para Ele estar em enfermidade. Essa chave é poderosa. Quando você entende que você é perdoado, porque muitas enfermidades vêm da culpa. Então quando você entende que você é totalmente perdoado, mas eu errei, e agora? Não se culpe. Não estou dizendo continue o erro, estou dizendo não se acuse. Primeiro vem o perdão e depois vem a cura. A hora que você entende que você é perdoado, e é Ele que sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça. Eu tenho uma coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens tua velhice. Vou fazer uma previsão para o seu futuro. Você vai morrer velho e rico. Eu profetizo. E aqui rico não é só de dinheiro não, é de tudo. Você não vai ficar caquético não, querido. Você vai ser uma senhora, sabe aquelas velhinhas top, cheirosa, com cabelo roxo, bonita, né, com lipoaspiração, um botox top. Você vai ser né? Está escrito. Na graça é assim. Querida, você vai ficar cada vez mais bonito, porque o povo da lei é feio e pesado. Mas na graça, as pessoas vão ter que engolir a sua beleza, porque a graça vai te fazer mais lindo. Quem farta de bens tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus quer te ver saudável, Deus quer te ver próspero, Deus quer te ver curado, protegido e abençoado e vivendo vida abundante. Ele não veio para te trazer doenças, tragédias e acidentes para te corrigir. Ele te ama, Ele fala, olha para mim, eu sou teu Abba. Abba é o termo mais carinhoso, mais afetuoso e mais amoroso que um filho pode chamar um pai em hebraico. Esse é o teu Jesus. E para terminar, por que as pessoas ainda têm essa mentalidade? Irmão, agora, faz assim, ó. Se prepara. O Senhor vai nos ajudar a desconstruir agora um entendimento de um versículo que a igreja inteira brasileira tem pregado errado. E eu desafio todos que pregam isso a dizer que o que eu vou falar aqui é mentira. Veja, por que as pessoas carregam esse entendimento? Estou colhendo. Porque certas passagens da Bíblia, passagens foram erroneamente ensinadas, para que você tenha uma mentalidade de punição e colheita pelos teus erros do passado. E uma dessas passagens que foi ensinada errada é: você, Gálatas 6, nós vamos ler daqui a pouco, se você semeia na carne, você colhe morte, mas se você semeia no Espírito, você colhe vida eterna. Irmão, você está colhendo o que você está semeando. Aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. Não é assim? E a gente gosta disso, né? O veneninho. Quando você vê alguém que te fez sofrer, você quer ver ele mal. Eu também sou assim. Que Deus possa melhorar o nosso coração, irmão. Porque quando alguém zoou muito barraco assim com você, e você fala, cara, e vai sair ileso, é porque ele também é filho de Deus, e a graça também está sobre ele. Eu sei que na sua cabeça você queria, mas não é assim. Gálatas capítulo 6, versículo 7, assim eu vou encerrar. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também, nossa, que bravo, que irritado. Que mais que Paulo falou? Gálatas 6, agora vamos no 7, 8. Pode ser qualquer um, pode ser na que você estava mesmo, qualquer um. Gálatas 6,
Então tudo que o homem semear, ele ceifará. Então volta no 7, mano. De Deus não se zomba. Não é assim, irmão? E põe o peso. Agora olha o 8. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Deus me dê graça para trazer esse entendimento para vocês agora. Primeira coisa que eu quero te falar, pode deixar esse versículo aqui para mim, por favor. Quando você semeia para a sua própria carne, da sua carne você colhe. Quando você semeia para o Espírito, eu demorei uns 60 anos para entender esse versículo. Do Espírito você vai colher vida. Primeira coisa que eu quero dizer, isso aqui está falando sobre dinheiro. Pronto, acabou. Não é sobre você semear pecados e colher então punições porque você errou. Só que nós já desconstrói. Aqui fala, irmãos, sobre semeadura a respeito de dinheiro. Não tem nada a ver com você semear pecados e ser punido. Então o que é semear na carne aqui? Se refere a quem usa o dinheiro só pensando em si, ao invés de ser generoso para o reino de Deus. Vou repetir. Semear na carne aqui, você só semeia para você. É um coração fechado. Então ele está falando, olha, que a sua bênção, o que é corrupção? Eu fui estudar. É algo transitório. Ou seja, se você só semeia para você, vai ser algo transitório. Mas quando você entende que você é generoso, Paulo está falando de dinheiro, diga dinheiro. Amém? Traz um alívio para você isso? Sim ou não? Para mim traz. E ele fala, mas quando você também entende que você vai semear para o reino, então você não vai ter só resultados transitórios, mas você vai ter resultados eternos, porque você tem recompensa até no céu. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando, olha, se você semeia só para você tem um coração fechado, Deus vai te abençoar, mas vai ser um resultado transitório. Mas quando você também é generoso, semear para o Espírito aqui é ser generoso, você vai ter resultados eternos. E agora eu vou te ler numa versão bíblica que é a VFL, para você entender como que o contexto aqui é um contexto que fala de dinheiro. Então aqui é a mesma passagem nessa versão VFL. Paulo fala assim: aquele que está aprendendo a palavra de Deus deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que está ensinando. Então basicamente Paulo está dizendo assim, ó, se tem alguém que cuida de você, que te ministra, que é um pastor na sua vida, se você vê que ele está passando uma necessidade, poxa, supra essa pessoa financeiramente também, porque ele está te ensinando a palavra. É isso que ele está dizendo. Não se enganem, de Deus não, porque aqui, você entende que é o contexto de dinheiro, irmão? Porque para você entender um versículo, você tem que entender o que vem antes e o que vem. Então vamos lá, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que uma pessoa plantar é o que ela vai colher. Aquela pessoa que planta para satisfazer só sua necessidade pecadora, sua natureza pecadora, da sua natureza vai colher morte eterna. Mas aquela pessoa que planta para agradar o Espírito do Espírito receberá a vida eterna. Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo se não desistimos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem. Ele está falando de coisas financeiras e materiais, a todos, mas principalmente para os irmãos da fé. Amém? Então, busque Bíblias, vai estudar e você vai compreender. Eu estou te explicando isso aqui, que Paulo está falando sobre dinheiro. Então se você ouvir, e aí com isso eu encerro mesmo, já são 11h56. Se você ouvir alguém falando sobre semeadura e colheita, numa forma de te intimidar, e querendo te dizer que se você semear pecado, pode esperar, porque você vai ser julgado, condenado e punição, esqueça, isso não é para você. Amém? Gente, porque se a gente for levar por esse lado, então quer dizer que se eu faço obras justas, eu vou colher vida eterna. Olha só, se aqui está falando de punição por causa do pecado, então quer dizer que se eu agir certo, é que eu vou colher a vida. Então cadê a cruz? Cadê Jesus? Cadê a salvação? Não é por obras? Nossa, bispo. Hã? Então eu estou colocando que a salvação é por obras. Não, a salvação é por Cristo.
Porque veja, se semear para o Espírito e colher a vida eterna, então quer dizer que o que eu faço de certo, eu vou ser salvo, vou colher a vida eterna. Então eu só estou falando isso para te comprovar a única maneira de nós termos, porque cadê a cruz nessa equação? Cadê Jesus? Cadê a morte de Cristo? A salvação não vem por obras. Bispo, por que o senhor está falando isso? Para você nunca mais achar que semear na carne, colher corrupção, tudo bem, é verdade o que Paulo está falando, mas num aspecto financeiro, isso aqui é financeiro, pode estudar, é financeiro. Em todo o Novo Testamento, todas as vezes que se fala de semeadura e colheita, ou é sobre coisas materiais ou sobre a palavra de Deus, só isso. Diga, coisas materiais e a palavra de Deus. Então sempre no Novo Testamento que alguém falar sobre, ou até Jesus, sobre semeadura e colheita, ele está falando ou num aspecto de dinheiro, ou num aspecto da palavra de Deus. Então, querido, eu vim aqui te dizer que Deus te ama, que você não está colhendo nada pelos teus pecados, que você não tem nenhuma maldição, mas que o Senhor Jesus, Ele tem uma vida de uma vontade boa, perfeita e agradável, preparada para você. Levante as suas mãos, eu profetizo na tua vida saúde, cura, vida eterna, prosperidade, aleluia. Fale assim comigo: eu tenho cura, eu tenho riqueza em Cristo, eu tenho vida que flui da graça, família bendita, paz, saúde. Essa é a minha colheita, e não é pelo que eu fiz, mas é por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. A partir de Cristo, Ele colheu toda a punição dos meus pecados, e por causa dele, eu colho todas as bênçãos que Ele plantou. Todas as bênçãos que Jesus plantou são minhas, e todos os pecados que eu plantei foram colocados sobre Ele, e por isso eu tenho vida e vida